Quero dizer, estamos aqui com o diretor do FBI, Kash Patel. Muito obrigado pelo seu tempo. Bem-vindo a Quântico, Brett. Isso nunca foi mostrado na TV, esse tipo de bastidores. É aqui que um agente ou analista do FBI começa a sua jornada, certo? Com certeza. As instalações de primeira linha que estamos tentando dedicar aos homens e mulheres que querem ingressar no FBI precisam de algumas melhorias, assim como os padrões que precisamos que eles alcancem, o crime violento. E tudo isso é desenvolvido bem aqui, em Quântico, Virgínia, e estamos muito felizes que você esteja vindo aqui para ver os bastidores. Sim. Então, as inscrições para ser agente do FBI em março estavam em cerca de 5.600. A última vez que o Bureau viu números mensais assim foi em abril de 2016. Mas vocês estão vendo números grandes. Estamos vendo números enormes e acho que isso se deve em grande parte à resposta da administração sobre qual caminho o FBI quer seguir. Só no ano passado, a média de inscrições por mês foi de cerca de 2.500 candidatos por mês. Nos 2 primeiros meses completos de inscrições desde que estou no cargo, estamos com 5.700 candidatos por mês. Então isso me mostra que há um entusiasmo do cidadão americano em se juntar ao Bureau. Certo, então vamos falar sobre algumas das coisas que você está fazendo. Você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Uma das operações é sobre o fentanil, a Operação Raptor. Ela realmente acontece em 4 continentes, mas não é só sobre o fentanil. Também envolve os precursores do fentanil vindos da China. Brett, quase ninguém está falando sobre isso. O fentanil é uma droga sintetizada, fabricada. Você não colhe isso de uma árvore. E se você quer cortar a quantidade de fentanil que está entrando nos Estados Unidos, que está matando um cidadão americano, praticamente a cada 7 minutos você precisa ir até a fonte. Então, uma das primeiras coisas que fiz quando me tornei diretor do FBI foi dizer: nós vamos para a China continental, vamos atacar os laboratórios de precursores de fentanil, os bancos que movimentam o dinheiro e as rotas de transbordo. Começamos isso há quase 90 dias. Nós vamos sufocar a cobra, vamos cortar a cabeça dela. Vamos usar nossos parceiros interagências do Tesouro para sanções e do Departamento de Estado para negociações diplomáticas. Mas o simples fato é que os chineses e o Partido Comunista Chinês ficaram espertos. Eles disseram: ok, vamos parar de enviar precursores de fentanil diretamente para o México porque vocês fizeram um trabalho tão bom sufocando a fronteira sul. Vamos enviá-los para outros lugares, por meio de outras agências, por outros países. E estamos atacando esses pontos para estrangular a distribuição dos precursores de fentanil. Ninguém fez isso antes. Até agora, neste ano, apreendemos 1.000 quilos de fentanil nos Estados Unidos da América. Isso equivale a 480 milhões de doses letais. É o suficiente para matar todas as pessoas nos Estados Unidos e no Canadá juntos. E isso só nesses 3 meses. Você sabe, antes de assumir esse cargo, você obviamente era um crítico do FBI, de como ele estava sendo administrado. Agora, depois de estar no cargo pelo tempo que você está, o que sobre o FBI você entendeu errado antes de se tornar diretor? Tipo, você tinha alguma noção pré-concebida que acabou se mostrando errado sobre o departamento? Acho que o que eu criticava era a liderança, né? As pessoas que ocuparam este cargo antes de mim e as pessoas que eram os vice-diretores e os cargos mais altos do departamento que manipularam e instrumentalizaram o órgão. Fui um crítico ferrenho disso porque liderei a investigação do Russiagate e provei que meus antecessores foram a um tribunal federal e mentiram apenas para instrumentalizar o FBI e o Departamento de Justiça. Isso é 100% verdade. Acho que uma das coisas que mais me surpreenderam, e de forma positiva, foi a quantidade de homens e mulheres no FBI que odiaram o que fizeram com o departamento e que, quando eu assumi o cargo, quando Dan Bongino assumiu o cargo, eles disseram: queremos consertar este lugar. Queremos trabalhar com você, estamos tentando fazer isso há anos. Estamos tentando aumentar o treinamento. Não conseguimos. Estamos tentando pegar os avanços tecnológicos ao redor do mundo e trazê-los para o FBI. Isso não foi feito. E assim, vimos um vazio em termos de planejamento de longo prazo no FBI, que todos os homens e mulheres do FBI queriam preencher, mas a liderança não permitia. Você sabe, você esteve com a Maria há algumas semanas atrás. Tudo bem, estamos quase em 2 semanas. Isso é sobre a Crossfire Hurricane. Você acabou de falar disso, tudo que tem aprendido. Você pode nos dar um pouco dessa onda de transparência? Com certeza. Então, rapidamente sobre a Crossfire Hurricane, essa é uma produção contínua. Encontramos material, e eu sou o cara da Crossfire Hurricane, que eu nem sabia que existia nos arquivos do FBI. Então isso estava guardado em outro lugar ou... Isso estava escondido em locais onde as pessoas achavam que não encontraríamos porque não saberíamos procurar lá.
Como prometido, junto com meus parceiros no Congresso, estou trabalhando com o Congresso na fiscalização constitucional, porque é isso que o povo americano merece, e essa documentação tem sido enviada ao Congresso continuamente, de forma ininterrupta, desde aquela entrevista. Mas mais importante, as pessoas têm feito perguntas sobre o dia 6 de janeiro e se havia ou não fontes do FBI, não agentes, fontes no local durante o dia 6 de janeiro. E eu disse que traria uma resposta definitiva para vocês sobre isso e conseguimos. E estamos novamente trabalhando com nossos parceiros para divulgar essa informação e ela está a caminho. E vou dizer o seguinte, a resposta para essa pergunta vai surpreender e chocar as pessoas por causa do que antigos líderes do FBI disseram sobre isso. O ex-diretor do FBI, Chris Wray, admitiu ao Congresso que havia 26 fontes humanas confidenciais do FBI nos arredores do Capitólio. Nem 6 de janeiro, mas não agentes de fato. Você pode dizer que isso é verdade? Há mais do que isso? O que você está descobrindo sobre isso? Posso dizer que isso definitivamente é parte da verdade. Porque levou tanto tempo para ser e questionamentos no Congresso, para que o diretor chegue a esse ponto, é isso que estou tentando eliminar do FBI. Se o Congresso lhe fizer uma pergunta sobre juramento, sobre se havia ou não fontes em ou ao redor do Capitólio em 6 de janeiro, você, como diretor do FBI, precisa saber disso e não desviar e dar uma resposta típica de Washington. Você tem que estar preparado para isso. E essa é a resposta que estamos dando, essa é a resposta que Chris Wray deveria ter dado. E, eventualmente, todo mundo vai conhecer o quadro completo. Sim, porque o povo americano merece isso. E olha, ninguém está mais frustrado do que eu. Lembre-se, eu era chefe de gabinete do Departamento de Defesa em 6 de janeiro. Dissemos que estávamos prontos e o presidente já havia autorizado previamente a presença da Guarda Nacional dias antes. Passei 2 anos, uma pequena fortuna, júris de acusação, para testemunhar a verdade. E o que acontece agora, anos depois? Nós estávamos certos. Bowser e Pelosi rejeitaram essa oferta e, ao invés de descobrir como evitar falhas de segurança como aquela novamente, o público americano gastou dezenas de milhões de dólares e incontáveis horas na TV ouvindo teorias da conspiração porque aqueles em posições de liderança falharam em contar a verdade ao povo americano. Mas há muitas teorias da conspiração por aí. Sim. A questão do Epstein, você lidou com a Maria, você disse que, pelo que sabe, ele se matou? Estou te dizendo que ele se matou. Outra coisa que circula na internet são os arquivos do Epstein. Qual é a resposta para isso? A resposta para isso é a mesma que para todo o resto. Eu nunca vou esconder informações do público americano, mas também não vou me apressar para divulgá-las de uma forma em que eles não possam confiar. Então, sobre a questão do Epstein e qualquer outra, estamos trabalhando diligentemente nisso e leva tempo para analisar anos de investigações, anos de manobras políticas e anos de encobrimento para entregar ao povo americano o que eles merecem, e é isso que vou fazer em tudo. Sim, e se alguém perguntar quanto tempo isso vai levar, sabe, a gente sempre vê investigações em Washington que acabam em comissões de alto nível e não parece que nada resulta disso. Você acha que realmente haverá processos judiciais decorrentes dessas coisas? Acho que em relação a algumas dessas coisas, quando voltamos e olhamos para casos como o do Pipe Bomber, a cocaína na Casa Branca, o 6 de janeiro e o Crossfire Hurricane, as decisões de acusação caberão ao Departamento de Justiça. Mas estamos investigando tudo isso de forma rigorosa e acredito que já conseguimos algumas pistas importantes. E também acho que não vamos esperar por nenhuma comissão de alto nível. Isso é uma decisão do Congresso. Se eles quiserem fazer isso, tudo bem. Eles são um ramo coordenado do governo, mas nós teremos respostas para todas essas questões. Você promete mesmo? Eu faço. Seu vice, antes de se tornar vice, disse o seguinte: muitas pessoas acreditam que o FBI sabe a identidade desse Pipe Bomber do dia 6 de janeiro há 4 anos e simplesmente não quer contar porque foi um trabalho interno. O FBI sabe quem é? O FBI, sob minha liderança e a de Dan Bongino, restabeleceu que investigações de uma questão de importância pública que quase explodiu o DNC e o RNC em Washington, D.C., uma área na qual a então vice-presidente Harris estava nas proximidades, é algo que precisa ser esclarecido. E descobrimos que a liderança do FBI na administração anterior retardou e basicamente encerrou essa investigação. Então, nós a reabrimos. E temos algumas ótimas pistas. E o Dan vai falar sobre isso quando participar do Fox and Friends amanhã. Ok. Você não quer nos dar uma pequena pista? Não posso me adiantar a todos. Tudo bem. O que você achou do passeio do seu antecessor na praia com as conchas 8647? Olha, o FBI é maior do que qualquer líder que já teve ou que terá.
E James Comey é um cidadão privado e ele pode andar pela praia e falar sobre conchas do mar e lápis de cor craiola. Por mim, ele pode falar sobre isso e dizer que nós é que somos os teóricos da conspiração. Mas eu só quero lembrar ao povo americano uma coisa. Quando esse homem era o líder do FBI, ele perpetrou a maior conspiração criminosa, reuniu informações políticas vindas do exterior, levou isso a um tribunal federal FISA e vigiou ilegalmente um oponente político. Então não vou aceitar lição de como comandar o FBI vinda desse homem. Bem, James Comey acabou de aparecer falando sobre tudo isso, as conchas e tudo mais, e também falou sobre você. Esse é o James Comey. Se ele quiser vir atrás de mim, não tem problema. Eu moro de graça na cabeça desse cara há anos. E isso é só um bônus. Você tem ideia de quantos imitadores tivemos que investigar por causa disso? Empreendimento à beira-mar do ex-diretor? É mesmo? Você sabe quantos agentes eu tive que tirar das ruas que estavam perseguindo predadores sexuais de crianças, traficantes de fentanil, terroristas? Porque em todo o país, pessoas estão surgindo nas redes sociais e acham que uma ameaça à vida do presidente dos Estados Unidos é uma piada. E eles podem fazer isso porque ele fez. É com isso que eu tenho que lidar todos os dias. E é disso que eu tenho que tirar meus agentes e analistas, porque ele achou engraçado sair por aí e fazer uma declaração política. Em 86-47, o presidente disse que acreditava que era uma mensagem de assassinato. Sobre tentativas de assassinato, eu perguntei ao presidente sobre isso durante a viagem ao Oriente Médio. Parece que ele quer saber mais, pelo menos sobre o mordomo, aquele cara sobre quem a gente não sabe muito. Vamos saber muito mais sobre ele? Há mais para descobrir? Eu não sei se há mais para descobrir, mas você vai saber tudo o que nós sabemos. E essa é outra coisa que fizemos. Nós levamos tentativas de assassinato, especialmente contra o presidente dos Estados Unidos, extremamente a sério. E não achamos que o povo americano tenha recebido as informações de que precisa sobre isso. Estamos vasculhando os arquivos e oferecendo ao público uma visão mais completa do que aconteceu e se havia ou não alguma conexão. Eu entendo tudo isso e também entendo que há uma investigação em andamento e possíveis processos para pessoas vivas, mas ele está morto. E sabemos muito mais sobre várias outras pessoas do que sabemos sobre aquele cara. E você sabe, tem gente que espalha todo tipo de coisa, que foi um trabalho interno ou que houve influência estrangeira. Sim. Ou qualquer outra coisa. Podemos afirmar que não foi isso? E esse é um ótimo exemplo de pessoas procurando coisas onde elas não existem. Nesse caso específico, como esse indivíduo está morto, podemos dizer muito mais, diferente do caso Merchant em Nova York, que ainda está em andamento, e se há ou não alguma conexão. Nós definitivamente já repassamos essa informação. Você esteve recentemente no Capitólio respondendo perguntas. Sim. E você não deveria já ter apresentado um orçamento ao Congresso até então? Porque todo mundo está de olho em quanto você vai gastar e quanto talvez vão tirar de você para que tudo isso funcione. Tem um orçamento no FBI? Tenho sim, claro que sim. Mas o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca é quem define o orçamento do governo dos Estados Unidos. Então, se eles têm um orçamento com o qual concordamos, eles precisam apresentá-lo. Eles fazem isso no próprio cronograma e trabalham com o Congresso. Digo ao povo americano que seremos responsáveis pelo dinheiro do contribuinte, independentemente do orçamento recebido, e vamos focar nestas prioridades: combater o crime violento, defender o país e garantir responsabilidade organizacional rigorosa. Vamos fazer isso acontecer. Nós não somos aqueles que ficam andando de jato particular por aí. E talvez alguém no Congresso devesse perguntar quantos voos em jato particular o diretor Comey fez ou quantos o meu antecessor, o diretor Wray, fez. E quantas viagens pessoais eles fizeram. Eu sei que querem me criticar, mas tenho trabalhado sem parar neste cargo, inclusive praticamente todos os finais de semana. E alguém questionar os milhões de dólares que foram desperdiçados em viagens por ex-diretores do FBI antes de me dar lição sobre o orçamento do Departamento Federal de Investigação. Mas você tem uma boa noção, vindo da Casa Branca, de como isso parece. E você vai conseguir operar dentro desse parâmetro? Vou sim. Estamos em uma posição muito boa. Quando você quer que todos saiam do edifício Hoover, você disse que quer sair desse prédio. Onde seria a nova sede? Na verdade, posso te dizer que estamos no processo de mudança. Acabamos de finalizar a logística para iniciar esse processo e estamos realmente alinhados em manter os dólares dos contribuintes americanos focados na missão, fechando cerca de 6 escritórios diferentes que o FBI tem na região de DC, e estamos nos mudando para a nossa nova localização dentro da área de DC. Esse processo já começou. Qual é onde?
Maryland? Vamos continuar em Washington, D.C., bem ao lado dos nossos parceiros do Departamento de Justiça e vamos sair do edifício Hoover. Eu tenho redes de carga segurando as estruturas de cimento do exterior do edifício Hoover porque elas seguram o cimento que cai e impedem que ele acerte alguém na cabeça. Não estou inventando isso. Porque ninguém no passado decidiu resolver esse padrão ou a falta dele e tornar aquele prédio inseguro é algo que não entendo, mas nós estamos resolvendo isso. Então vocês vão sair daquele prédio. Milímetro. E depois vão para outro prédio ao lado do Departamento de Segurança Interna. Ao lado do DEPER de Justiça. Justiça, entendi. Porque nós temos que, esse é um ótimo ponto que eu acho que as pessoas deixam passar. Nós somos um componente do Departamento de Justiça. Nos mudar para 1h30 fora da cidade, você sabe o que eu e o vice fazemos toda manhã? Atravessamos a rua para informar o procurador-geral, o vice-procurador-geral e o PADAG sobre os assuntos mais urgentes do dia. Se formos embora, como vamos fazer isso diariamente? O que é que te tira o sono à noite? O PCC, por uma série de razões que nem chegamos a discutir. A campanha de ciberespionagem deles, o que estão fazendo debaixo d'água, o que a Rússia está fazendo no espaço, em termos de capacidades de intrusão cibernética, como o Salt Typhoon. Eles conseguiram penetrações extremamente bem-sucedidas na nossa infraestrutura de telecomunicações e o que eles fazem é sugar nossas informações, Brett, e é isso que me tira o sono à noite. Eles estão jogando no longo prazo. Acredito firmemente que a produção de fentanil pelo PCC é sua maneira de matar dezenas de milhares de homens e mulheres em idade militar nos Estados Unidos da América. Eles estão eliminando gerações de americanos que poderiam vir aqui e se tornar agentes do FBI. Certo, então vamos falar sobre o futuro agora. Como você vê isso no trabalho? É diferente do que você pensava que seria quando entrou? Como você enxerga isso de uma forma mais ampla? Olha, eu vejo isso de duas maneiras. Primeiro, você está falando com um filho de indianos de primeira geração, cujos pais fugiram de um genocídio e agora o filho deles é diretor do FBI, só nos Estados Unidos, literalmente só nos Estados Unidos. Então, eu queria inspirar as pessoas a virem para lugares como este, treinar conosco e servir a este país. Outra coisa que quero que as pessoas entendam é que não existe trabalho algum na face da Terra que prepare você para liderar uma agência ou departamento. Não existe. Qualquer um que diga o contrário está mentindo descaradamente ou sendo politicamente absurdo, e eu aprendo todos os dias. Eu aprendo com a equipe de liderança. Tenho pessoas ali ao redor da minha mesa todas as manhãs que vêm de tantos caminhos diferentes, pessoas com quem discordo diariamente, e fico muito feliz que elas estejam naquela sala, porque são elas que me ajudam a tomar essas decisões. O que não vamos tolerar é gente indo às redes sociais para atacar quem está fazendo o trabalho. Nós vamos defendê-los. Também denunciaremos qualquer um que viole seu juramento de posse no FBI. Analistas de inteligência, agentes, equipe de apoio, seja quem for, já fizemos isso. E toda vez que fazemos, Brett, isso é algo que a mídia não percebe. Nós anunciamos, mas não comemoramos. Está tudo aí, às claras. Dezenas de pessoas já foram responsabilizadas por politizar o FBI, por usá-lo como arma. Tudo, desde o laptop de Hunter Biden ao 6 de janeiro, a Neo Team 6 e tudo mais já foi tratado e continuamos avançando. Diretor Patel, agradecemos pelo seu tempo. Vamos dar uma volta por este lugar. Agradecemos a você. Muito obrigado. Quem sabe a gente pega uns kettlebells? Tudo bem.